Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Paty Kirsch, tenho mestrado em Estudos Culturais pela IACH USP. Hoje eu vou falar sobre a novela Tieta, de 1989. A novela Tieta, ela foi produzida pela TV Globo entre 1989 e 1990. Tá? Ela é, ela é inspirada num romance do Jorge Amado, é o Tieta do Agreste, que eu não li, tá? Eu não li. Do Jorge Amado, eu realmente só li Capitães de Areia. Ele costuma pegar pesado, assim, na violência sexual, assim, ele, ele aborda muito essa coisa da violência contra a mulher e tal. Eu lembro que Capitã de Areia foi um pouquinho pesado. Deixa eu ver aqui. O romance do Jorge Amado foi publicado em 77, eu tô vendo aqui. Tá? Tem aqui uma pergunta, essa novela é antiga? Bom, eu não sei se é antiga, se 1989 quer dizer que é antiga, tá? Mas é de 1989. Ela agora está sendo reexibida. Ela foi exibida originalmente entre 89 e 90, né? Agora ela está sendo exibida novamente no Vale a Pena Ver de Novo. Provavelmente estava disponível aí naquele canal, era Canal Vida, da Rede Vida? Eu não lembro, gente. Aquele canal da Globo, que a Globo ficava repetindo as novelas, era um canal pago. Então eu não lembro. Era Rede Vida. Eu não lembro, gente, o nome. Mas lembro que tinha esse canal. E aí tinha muitas novelas que a Globo ficava passando de novo, né? Aí tem o Vale a Pena Ver de Novo, aí hoje em dia tem o Globoplay. Tem um monte de canais por onde você consegue rever as novelas da Globo, né? E a Globo, ela é muito forte na produção de novelas, né? Então, tem muitas novelas importantes. Então, assim, a Tieta também tem uma versão em filme, tá? Longa-metragem. Deixa até eu falar um pouquinho sobre ele, mas foi produzido um pouquinho depois, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se eu acho até se está disponível para streaming em algum lugar. No filme, quem faz a Tieta é a Sônia Braga. Acho que não está disponível, não. É de 96. Aí quem faz a Tieta é a Sônia Braga, quem faz a Perpétua é a Marília Pera, e a Cláudia Abreu faz a Eleonora, que é. Bom, eu vou falar agora sobre sobre o, o enredo, né? O enredo da história. Então é aquela coisa, novela, tá? Novela é diferente de série, tá, gente? Novela é diferente de série. Muita gente acha que a série é um tipo de novela, mas não é, tá? A novela, ela é caracterizada por ser de muito fácil compreensão. Você não precisa assistir muito, com muita atenção, para entender o que está acontecendo. Então, eu consigo falar dessa novela para vocês sem ter assistido, na verdade. Eu não assisti a novela de verdade. Vi alguns trechos dela, mas eu consigo falar a respeito. Isso é uma coisa que acontece bastante com novelas, tá bom? Você não precisa assistir, que é muito diferente da série. A série, ela exige uma certa atenção da sua parte quando
você está assistindo. Se você não assistir com atenção, você não vai entender tão bem, tá? Mas tem outros pontos de diferença. Tá? A novela ela é direcionada para um público mais geral, mais geralzão, tá? A novela ela não pode tocar em temas em geral muito espinhosos, porque como ela tem um intuito de agradar muitas pessoas, muitos perfis de público, ela tenta ficar num terreno mais confortável. Né? E olha que as novelas da Globo até são um bocado ousadas, mas no geral elas não podem exagerar muito, porque se exagera muito começa a perder público, que é muito diferente do que acontece com série. As séries, elas são muito segmentadas, assim, extremamente segmentadas. Elas são direcionadas a perfis de público muito específicos. Então, por isso que você consegue ter séries que tratam de temas assim tão tão complicados às vezes, né? Tipo suicídio, por exemplo. Suicídio é um tema muito complicado e tem série que trata desse tema, tal, porque é muito específico o público da série. Então, e, bom, tem muitas outras diferenças, tá? Em geral, a novela tem uma temporada só, a, as séries podem ter mais de uma temporada, quando dá certo, né? E a novela é contínua, a série, ela passa geralmente uma vez na semana, e aí, às vezes até tem algum intervalo, às vezes, né? No meio da mesma temporada, e aí depois volta, retoma. Então é muito diferente também o formato, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre então a história da Tieta, né? A Tieta, a personagem principal, né? Me parece que é Antonieta, o nome dela. Tieta é um apelido que ela tem, que todo mundo chama de Tieta, na verdade. Ela é aquela pessoa que é mais conhecida pelo apelido, né? A Tieta, ela é uma moça assim que ela é muito assim moderna, né? Vou até tirar aqui um pouco os óculos que eu vou falar de memória. A Tieta é uma moça muito moderna lá na região que ela mora. Para quem não lembra, assim, o Agreste ela é a segunda faixa, né, do Nordeste. O Nordeste tem a faixa da Zona da Mata, que é aquela faixa mais ali do, do litoral, e no Nordeste, no geral, é ali no litoral que estão as cidades maiores, mais povoadas, né? As metrópoles do Nordeste, no geral, estão na Zona da Mata. E aí tem uma segunda faixa, que é a faixa do Agreste. A história, pelo menos da novela, ela se passa numa cidade fictícia chamada Santana do Agreste. Então, que é uma região que fica talvez um pouco mais para o interior, né? Não especifica em nenhum momento qual que seria o estado, a gente só sabe que seria a faixa do Agreste. E a gente tem ali, meio claro, que é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, essa cidade. E essa moça, Tieta, ela tem um comportamento assim um bocadinho moderno. Né? No caso da, da novela, me parece que ela começa em 64, seria no ano de 64. Né, quando a Cláudia Ohana, inclusive, é a atriz, né, que está fazendo a Tieta ali, a Tieta adolescente. Então, a Tieta, essa jovem moça, ela era muito liberal, ali tinha um comportamento muito progressista, ela achava que não tinha problema fazer sexo solteira, e
ela se relacionava com qualquer homem que interessava para ela. Ela não tinha esse problema que naquela época não era bem visto, né? Naquela época, moça solteira tinha que casar primeiro para, né, para depois começar a ter uma vida sexual. Ela achava que não tinha problema, tal. E aí, num certo momento da história, ela se interessa por um cara que é o Lucas, o nome, se eu não me engano, que é o Weston Capri que faz. E ela simplesmente começou a pular a janela do quarto dele, parece que ele estava hospedado lá, alguma coisa assim, na cidade, e ela começa a pular a janela do quarto dele para fazer sexo com ele, assim, ela não via nada demais nisso, né? Só que aí o pai dela era um cara muito rigoroso, e ele não levou de boa quando contaram para ele. Se eu não me engano, quem contou para ele foi a irmã dela, a Perpétua, que tinha inveja dela. E aí ele faz uma coisa assim horrorosa. Ele espanca a filha e a expulsa da cidade. Pega e a coloca dentro do caminhão lá, do caminhoneiro que vinha para São Paulo, eu acho. E fala para ele, a leva embora daqui, né? Leva para, né, não para com ela enquanto tiver estrada, tal, uma coisa assim. Aí uma amiga dela, que é a Carmosina, o nome da personagem, pega e dá uma grana para ela, que tem na carteira na hora, para ela ter como recomeçar em São Paulo, né? E aí, quando ela chega em São Paulo, o que acaba restando para ela é se prostituir, ela vira prostituta. Mas isso não é falado assim muito abertamente, né, na novela. E aí acontece que ela vira prostituta em São Paulo e acaba essa coisa, né, de ficção, ela acaba enriquecendo e vira uma cafetina. Me parece que ela tinha um bordel de luxo até no bairro de Higienópolis, onde ela era conhecida como Madame Antoniette. E depois de 25 anos ela volta, né? Ela, ela tinha sido expulsa, estava com 17 anos, então ela volta com 42 anos. Ela volta, e aí é a Beth Faria, que faz o papel dela depois, retornando, né? Retornando rica, só que aí ela fala que ela se casou com um cara rico, né? É a explicação que ela dá. E ela volta com uma moça que ela diz que é enteada dela, que é a Eleonora, interpretada pela Lydia Brond. E ela fala, é minha enteada, mas aí fica aquela coisa, todo mundo entende que, na verdade, era uma das garotas que se prostituiu no bordel dela, né? E aí, essa novela, então, ela tem um enredo que é muito interessante para a gente pensar várias questões sexuais. Primeiro, a questão da, da prostituição, né? De, de, de como isso, inclusive, ela não pode falar abertamente, de como é um tabu, né? E aí, essa moça que ela leva para a cidade com ela acaba se apaixonando por um cara da cidade, que é o Ascânio, o nome dele, que é interpretado pelo Reginaldo Faria. E estava indo tudo bem entre eles até que ele descobre, né, que a moça, na verdade, era prostituta e tal. Quando ele descobre, ele encerra o relacionamento com ela na hora, tal, né? Então, quer dizer, ele estava apaixonado por ela, mas no momento que descobre que ela era prostituta, ele já não quer mais e tal, né?
E, inclusive, acho que foi no capítulo de ontem que estava sendo reprisado que a moça tentou até se matar e tal, de tão triste que ela ficou quando ele terminou com ela. Então tem essa questão, mas tem muitas outras questões. A gente tem outros núcleos, né, na história. Tem a história da Perpétua, a irmã dela, que é a Joana Fon, que faz a Perpétua, que é uma mulher muito hipócrita. Ela é aquela religiosa hipócrita. Depois que o marido dela morreu, ela vive de preto, de luto, sempre. Só que ela, né, a gente acaba, acho que não se fala abertamente isso na novela, mas ela cortou o pênis do marido para guardar de recordação. E ela guarda dentro de uma caixa branca. E isso não fica claro, né? Mas a gente vê que ela abre a caixa branca e tipo, ai, que saudade e tal, né? É meio absurdo assim que ela faça uma coisa dessas. E aí até tem uma cena que a Tieta a confronta sobre isso, né? Acho que o tabu mais forte da novela é o relacionamento que a Tieta acaba tendo com o próprio sobrinho dela. Porque quando ela volta, a Perpétua tinha tido dois filhos, e o filho mais velho dela, que é o Ricardo, que é interpretado pelo Cássio Gabos Mendes, ele estava estudando para ser padre. E quando a Tieta chega, a Tieta não tinha aquele lance de ter visto crescer como um sobrinho, né? Então acaba rolando uma atração entre eles, e aí acaba tendo mesmo um relacionamento, os dois se relacionam. E acaba sendo algo até um pouco mais, talvez, chocante, né? Porque além dela ser tia dele, mais velha, ela ainda é prostituta e ele era um cara cabaço, assim, né? Tava estudando para ser padre e tal. Então acaba tendo muito um contraste ali na relação dos dois. Então é mais um tabu ali. E nós temos também um casal, que é o Timóteo, que é o Paulo Betti, que faz, com a Elisa, que é a Tássia Camargo. Né? A Elisa é filha da madrasta da Tieta, né? A Tonha, com o pai da Tieta. Então ela é meia-irmã da Tieta. Né? E essa moça, ela passa por uma vida muito difícil, porque o marido dela não quer fazer sexo com ela. Ele acha que sexo é coisa para ele fazer com as prostitutas. Ele acha que a esposa é só para cuidar da casa, tal. E aí ela fica tendo fantasias com o galã de novela, que é o Tarcísio Meira, que ela vê assim, ela fica imaginando. Ela quer fazer sexo com o marido, mas o marido não quer, assim, uma coisa bem curiosa. E tem também mais um núcleo, que é o núcleo da Mulher de Branco. A Mulher de Branco é uma personagem bem interessante, assim, que, bom, a novela já passou, então eu acho que eu posso falar, né, que a Mulher de Branco é a Cláudia Alencar, que é a Laura, se eu não me engano. É a esposa do capitão, deixa eu ver como é que era o nome do capitão. O capitão eu não tô lembrada agora como é o nome dele. Ah, é o comandante Dário Queiroz Wenders. É o Flávio Galvão, que ele é um ator que, inclusive, ele também é locutor. Você prestar atenção na voz dele, vocês percebem assim que ele tem a voz bem bonita, bem trabalhada. Tá? É só confirmar aqui se a Cláudia Alencar é Laura, isso, Laura. Então
ela faz esse personagem bem interessante, que é a mulher de branco. Ela é curioso a gente falar, né? Mas como é uma cidade pequena e que a gente tem que pensar que até quando a Tieta chegou lá, a cidade não tinha televisão. É a Tieta que leva a televisão e tal, começa a dar de presente para as pessoas e tal. Então tem esse lance assim de uma coisa meio misteriosa, que é essa mulher que ela sai à noite com um vestido branco e um véu na cabeça, assim, escondendo, como se ela fosse uma assombração. E ela ataca algum homem que está por lá, assim, na rua. Ela simplesmente ataca. Ela vai lá, chega e faz sexo com o homem. E aí não fica muito claro, assim, se é realmente violência sexual, se ela força os homens, né? Porque os caras meio que gritam, né? Mas fica meio que naquele terreno do cômico, como se fosse assim, ela se aproveita dos caras e os caras não têm coragem de resistir porque acham que ela é uma assombração, né? E como eles pensam que ela é uma assombração, nenhum deles tem coragem de tirar o véu dela. O único que acaba tendo coragem de fazer isso é o Arthurzinho, que é o Marcos Paulo, o filho do coronel lá, que é o prefeito, né? Prefeito da cidade oficialmente. Porque ele é um cara mais da cidade grande, né? Tal, então ele tem coragem de tirar o véu e aí ele vê quem ela é. Aí eu acho que isso ainda não chegou a acontecer nesse momento da novela, da reprise, né? Aí o que nos leva a uma outra questão, que é o personagem do Ari Fontoura, né? Que é esse coronel, eu não lembro se ele é Arthur também, se o filho dele é Arthurzinho. Deixa eu ver se eu consigo. Ari Fontoura. Coronel Arthur de Tapitanga. Então, ele é um coronel que ele basicamente compra garotas para manter como escravas sexuais dentro da casa dele. Isso é uma coisa horrorosa. E aí, uma das meninas que ele compra dos pais, né? Os pais querem se livrar, veem a filha como um estorvo, vão lá, levam, dão para ele em troca de uma grana. E eles sabem que a menina vai ter que se prostituir pro cara, que é um idoso, em troca de casa e comida. Mas eles fazem isso. E assim, é horrível, porque como ele é um cara poderoso, todo mundo da cidade sabe que ele faz isso e ninguém faz nada, basicamente. E uma dessas meninas, que é a Maria Imaculada, é interpretada pela Luciana Braga, ela não aceita de forma alguma se prostituir e faz de tudo para tentar fugir da situação e tal. É claro, a novela coloca isso de uma forma não tão pesada, né? Coloca como se fosse uma coisa assim, mais cômica tal, mas na verdade é uma história muito pesada, é um tema muito pesado que é tratado, né? Aí, além desses núcleos, nós temos, deixa eu ver, tem mais uma coisa que é interessante que acontece na novela, que é a tem mais duas coisas, na verdade, que eu vou falar. Tem o Modesto Pires, que é interpretado pelo Armando Bogos, que é um cara rico que leva uma moça, a Carol, que é interpretada pela Luísa Tomé, para ser amante, na verdade, amante paga, né? Mantida por ele numa casa. Ele monta uma casa para ela, com um quarto, como se fosse meio que um motelzinho, com cama redonda e tal, para toda vez que ele quer fazer sexo, ele ir lá e ter essa moça para fazer sexo com ele. Obviamente, ele é um cara casado, né? Mas ele acha que não tem problema nenhum.
ele ter uma amante. E ela é tratada na novela como teuda e manteúda dele, né? Me parece que é uma ideia de que ele a tem e ele a mantém, né? Como amante. E até é meio triste, assim, logo quando ela chega à cidade, porque a Perpétua, ela tem duas beatas com quem ela anda, que são a Sinira e a Amorzinho, né? Que é Amorzinho, ela é chamada de Amorzinho, mas é Amorosa de Jesus o nome dela. Ela é a Lília Cabral que interpreta. E a Sinira, eu não lembro o nome da atriz. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Rosane Goffman, tá? Essas duas beatas, elas fazem meio que um serviço ali de ficar vigiando as coisas para Perpétua, e aí a Perpétua fica com raiva, né? Porque a Perpétua tem raiva de todo mundo que faz sexo, basicamente, assim, principalmente as mulheres, né? E aí ela obriga que nenhum comerciante da cidade venda comida para a moça fica passando fome, assim, é uma coisa horrorosa. Então, tem esses temas assim horríveis, né? Mas é tudo tratado como se não fosse assim tão pesado, né? Eles dão e é sempre muito rápido, né? É muito rápido. Ela passa por isso, mas logo tem um garanhão da novela que se interessa por ela, que é o Osnar, se eu não me engano o nome dele, que é o José Maier, é o Osnar, é o José Maier. E aí ele começa a fazer compras para ela, tal, começa a ajudar e tal. E assim, tem até um momento super pesado da história em que o amante dela, né, o Modesto, ele a amarra na mesa, assim, põe uma corda no pé dela para que ela não possa sair de casa, assim. É um absurdo, assim, o nível de abuso. Mas aí, depois, a própria esposa do cara acaba se unindo a ela para ajudá-la a se livrar do traste, né, para ter alguma independência financeira e tal. A esposa dele é a Aida, que é interpretada pela Beth Mendes. Mas eu acho que ainda tem mais alguma coisa que eu quero falar, porque tem muitas questões sexuais interessantes nessa novela, né? Tem a Cláudia Magno, a atriz Cláudia Magno, que infelizmente faleceu vítima da AIDS. Né? Nessa novela, ela faz o papel de uma moça rica, ela é a Silvana Pitombo, que ela é filha de um advogado rico da cidade, então ela estudou fora, tal, se eu não me engano, ela é engenheira agrônoma. Então ela é mais moderna, assim, tal. E aí ela se interessa pelo comandante, que é casado lá com a Laura, né? E ela conversa com a Laura, fala abertamente, me parece que elas meio que conseguem entrar num acordo ali para ter um poliamor ali, uma relação poliamorosa, assim, as duas se relacionarem com ele. E aí, mais uma coisa interessante, né, eu vou falar de tudo que é sexual primeiro, né? Vou falar sobre tudo que é sexual primeiro. Uma coisa interessante que a gente tem é que essa beata, uma das beatas, a Sinira, ela acaba encontrando a felicidade lá com um homem da cidade. Agora eu não lembro o nome do personagem dele, que é um motorista. Como é uma cidade muito pequena, ela não tem rodoviária, não tem ainda mais aeroporto. Então as pessoas têm que descer lá numa rodoviária e pega uma carona com esse cara, que ele faz, eu acho que uma viagem por dia para outra cidade grande lá onde tem a rodoviária e leva as pessoas para Santana do Agreste, sabe? É meio que essa situação que é o Jairo. É o Jairo. É o Jairo. Então,
Aí o Jairo, ele acaba se relacionando com a Sinira, e a Sinira até se casa, tal, apesar da repressão sexual, ela acaba encontrando uma, uma satisfação ali, né? Consegue encontrar uma felicidade num relacionamento, e a Perpétua fica com inveja, fica com raiva, e tenta encolher o vestido dela, até o vestido de noiva dela, porque fica com raiva, não quer que ela case. A Perpétua tem raiva de todo mundo, assim, que faz sexo. Ela quer acabar com a alegria sexual de todo mundo. A vida dela é essa. Ela é reprimida sexualmente, ela quer que todo mundo seja reprimido sexualmente também. Ela é aquela pessoa que tem inveja de todo mundo. Acho que tá bom já, né? Acho que eu já falei bastante sobre as questões sexuais da novela, assim. É uma novela, assim, realmente muito rica de questões sexuais, assim. Dá para conversar sobre muita coisa. Agora, um outro núcleo da novela que tem, que seria meio que um personagem, assim, meio pitoresco, é o Bafo de Bode, que é interpretado pelo Bem-vindo Siqueira. Ele é meio que um bobo da corte, assim, que ele é um mendigo alcoólatra que ele fica fofocando. Ele é um personagem, assim, escada, que aparece meio que para dar umas interpretações, e aí ele começa a falar sobre o que está acontecendo na cidade e tal. E aí tem meio que essa, além dele ser um fofoqueiro, né? Até, se eu não me engano, a Tita dá um megafone de presente para ele poder fofocar mais livremente, ter mais alcance, né? E aí é um pouco isso, né? Ele é aquele que fica falando as coisas que ele vê, além de, de ser um alcoólatra. Quer dizer, hoje em dia não pode mais falar alcoólatra, né? Não sei se vocês sabem disso, porque dizem que alcoólatra seria aquele que idolatra a bebida. E como é uma doença, né? Que a pessoa cria uma dependência do álcool, então por muito tempo se tentou usar aquele termo alcoólico, né? Que eu acho que vem de alcoholic em inglês, mas não dá muito certo em português, porque alcoólico fica parecendo que é o teor alcoólico, né? Se aplica muito a bebidas, né? Você fala o teor alcoólico dessa substância e tal. Então, hoje em dia tem gente falando alcoolista. Eu não sei se pegou esse termo. Mas enfim, é isso então que eu queria falar para vocês sobre a novela Tieta. Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa, né, para falar, porque novela sempre tem muitos núcleos, muitos personagens e também são longas, né? Então tem muitas mudanças na história. Mas é isso, então. Não, não vou me alongar mais, não. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, de deixar suas impressões aí, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham da novela, se vocês gostam dessa novela, se tem alguma novela da qual vocês gostariam que eu falasse, que vocês querem que eu comente. Não deixem de compartilhar comigo, tá bom? Aí, próximo tema que eu vou falar. Deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu tô devendo para vocês falar sobre alguns filmes, né? Mas eu não vou deixar definido agora, não. Eu vou definir ao longo da semana e, e depois eu comunico vocês, tá bom? Pelo, ali pela página de comunidade do YouTube, até eu já vou avisando, ou em algum story no Instagram ou no WhatsApp, tá bom?
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.